Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa sexta questão de Biologia, uma questão também de Botânica sobre anéis de crescimento. Ele fala o seguinte: leia o texto e a figura a seguir. A existência dos anéis de crescimento foi observada há muito tempo, sendo dos primeiros relatos feitos na Grécia Antiga. Já no século XVI, Leonardo da Vinci reconheceu a relação entre os anéis de crescimento e o clima em árvores de pinos, na região de Toscana, Itália. Em regiões de clima temperado, os anéis de crescimento representam geralmente o incremento anual das árvores. A cada ano é acrescentado um novo anel ao tronco, razão pela qual são denominados anéis anuais. Sua contagem permite determinar a idade do indivíduo. Considerando as indicações na figura, representadas pelas setas A e B, assinale a alternativa correta. Pessoal, quando nós falamos sobre anéis de crescimento, nós estamos falando em relação ao xilema. E existem dois tipos de xilemas em relação aos anéis de crescimento. Existe lá o xilema primaveril e existe o xilema estival. Pelo nome, já é possível distinguir em qual fase do ano, em relação às estações, você vai ter o aumento de cada um dos xilemas. É importante ressaltar que esses tipos de anéis de crescimento eles são mais evidentes em regiões onde você tem climas temperados, onde você tem as 4 estações do ano bem definidas. O xilema primaveril ele vai ser formado na época primaveril de primavera, na época de primavera de verão. E ele vai ter uma característica, pessoal. Ele vai ser formado por vasos xilemáticos mais espessos, mais claros. Quando eu falo em relação ao xilema estival, ele vai ser formado na época de outono e na época de inverno. Sempre lembrando que é em regiões de clima temperado. E ele vai ter como característica vasos mais delgados ou mais finos e mais escuros. Essas são as características em relação a esse xilema. Pessoal, olhando para a imagem, eu consigo distinguir, né? Por exemplo, a letra A, que é mais clara, vai ser o xilema primaveril. E a letra B, a mais escura, vai ser o xilema estival. Nesse caso, eu já consigo distinguir os anéis de crescimento na planta. Aí ele fala o seguinte, letra A. A letra B corresponde ao xilema ou lenho estival, que é a mesma coisa, com vasos lenhosos em plena atividade fisiológica. Isso é falso, pessoal. A letra B realmente é o xilema estival, mas você vai ter uma baixa atividade fisiológica, até porque vai ter uma época de estiagem do ano, onde você vai ter uma pouca disponibilidade dos nutrientes. Aí ele ainda fala, a letra A corresponde ao lenho invernal, onde os vasos lenhosos estão em dormência. Não tem relação, pessoal. Lembra que o da letra A é o xilema primaveril, onde você tem vasos lá mais espessos e claros com alta atividade fisiológica. Então a letra A ela é falsa. Letra B. A letra A corresponde ao cerne, que representa vasos lenhosos em atividade. E a letra B representa o alburno, formado por vasos lenhosos mais antigos. Pessoal, quando eu falo em relação ao cerne e ao alburno, o cerne e o alburno também são estruturas presentes em relação ao xilema na planta, de crescimento secundário. Quando a planta cresce bastante em relação ao crescimento secundário, o esclerênquima ele passa a ser um tecido que não é mais tanto de sustentação. Aí vai surgir quem? O xilema do cerne, que vai ter lá o xilema afuncional, que vai servir como tecido de sustentação. O cerne, então, ele vai ser um xilema, pessoal, mais central, e envelhecido. E ele vai ser um elemento de sustentação. Ele vai ser um xilema funcional. Ele não conduz mais seiva bruta. E você vai ter o xilema, que vai ser o alburno, que é um xilema mais periférico e novo. E esse xilema é um xilema que é funcional. É ele que vai conduzir lá seiva bruta. Mas aqui você não consegue visualizar diretamente os xilemas em relação a cerne e ao alburno. Você só consegue visualizar nessa figura aí os anéis de crescimento. Então, por isso que a resposta letra A e letra B também estão corretas. Letra A corresponde ao alburno,
representa vasos lenhosos ainda em atividade. Realmente o alburno é vasos lenhosos em atividade, mas o que eu visualizo em A é o xilema primaveril. A, letra B, representa o cerne, formado por vasos lenhosos mais antigos. Realmente, cernes são vasos lenhosos mais antigos, afuncionais, mas não é isso que eu visualizo na imagem. A letra A é o xilema primaveril, letra B, o estival. Letra D. A letra A corresponde aos vasos lenhosos de parede larga. A letra A é o primaveril. Realmente, são paredes mais espessas. Aí ele completa, chamados de lenhos estivais. É falso, pessoal. A letra A é o lenho primaveril, xilema primaveril. A letra B, que é o lenho estival. Aí ele completa. A letra B corresponde aos vasos lenhosos, paredes delgadas. Realmente, a letra B é o estival, e o estival apresenta paredes mais delgadas, mais finas. Chamados de lenhos primaveris? Não, é de lenho estival. Letra D também é incorreta. Letra E. A letra A corresponde ao lenho primaveril, correto. Crescimento da árvore no início do período vegetativo. A letra B corresponde ao lenho estival, quando as células diminuem a sua atividade fisiológica. Resposta correta, a letra E, pessoal. O anel de crescimento A corresponde ao primaveril e a letra B, o estival. Esses são os anéis de crescimento relacionados ao xilema.